Você acorda com os pés em chamas. Você balança as pernas para fora da cama e quando seus pés tocam o chão, mal sente o carpete. Um formigamento percorre suas panturrilhas. Seus dedos parecem grossos e desajeitados, como se pertencessem a outra pessoa. Você já foi ao médico. Já ouviu falar em neuropatia periférica. E provavelmente já ouviu alguma versão disso. É só envelhecimento. Provavelmente é genético. Aprenda a conviver com isso. A questão é a seguinte: em muitos casos, nada disso é verdade. Pesquisadores do Centro de Neuropatia da Universidade de Michigan acompanharam mais de 8.000 adultos durante 12 anos. O que eles descobriram em 2023 mudou a forma como entendemos os danos nos nervos em idosos. 67% das pessoas com neuropatia inexplicável compartilhavam um fator oculto. Não era diabetes, nem genética, mas algo muito mais comum. Algo que a maioria das pessoas enfrenta todos os dias, sem saber que está lentamente envenenando seus nervos. Passei décadas tratando idosos com queimação nos pés, dormência nas mãos, dores como choques elétricos e problemas de equilíbrio que roubam sua independência. E uma das coisas mais frustrantes que vejo é a frequência com que as pessoas recebem explicações erradas sobre o porquê de seus nervos estarem falhando. Hoje, vou revelar as 5 fontes ocultas de danos aos nervos, que afetam milhões de idosos. E a número 1 me chocou quando vi a pesquisa pela primeira vez. A equipe de Michigan a classificou como a causa mais subdiagnosticada de danos evitáveis aos nervos em adultos com mais de 60 anos. Mas antes de chegarmos lá, quero ouvir você. Deixe um comentário com sua idade e se você já sentiu formigamento, dormência ou queimação nas mãos ou nos pés. Sua resposta me ajuda a entender quem mais precisa dessas informações. E tudo o que compartilho é baseado em pesquisas publicadas. Mas sempre consulte seu profissional de saúde antes de fazer qualquer mudança. E sua situação individual é importante. Vamos começar com o número 5. Número 5. Beliscar constantemente ao longo do dia. A maioria das pessoas pensa que beliscar é saudável. Pequenas refeições, energia constante, fácil digestão. Mas uma pesquisa do Centro de Saúde Metabólica de Stanford conta uma história diferente. Quando você come constantemente, sua insulina permanece elevada o dia todo. Seus nervos nunca têm uma janela de recuperação. Pesquisadores de Stanford acompanharam 2.300 adultos com mais de 55 anos durante 5 anos. Eles apresentaram 34% menos progressão de danos nos nervos do que aqueles que beliscavam ao longo do dia. O total de calorias e a qualidade dos alimentos eram os mesmos. A única diferença era o horário. Veja o que acontece em nível celular. Toda vez que você come, a insulina aumenta. A insulina elevada desencadeia vias inflamatórias que irritam o tecido nervoso. Quando você belisca o dia todo, essas vias permanecem ativas constantemente. Pense nisso como um motor de carro funcionando sem nunca deixá-lo esfriar. Eventualmente, algo se desgasta. Deixe-me contar a história de James, um professor aposentado de 74 anos de Ohio. Ele sentia as pernas fracas no início da tarde e os pés queimavam todas as noites. Ele acreditava que estava se alimentando de forma saudável porque nunca comia demais. O problema era que ele comia algo a cada 2 horas, das 6 às 21 horas. Nós mudamos uma coisa. Concentramos toda a sua alimentação em um período de 10 horas. Nada depois das 19 horas. Em 3 semanas, a fraqueza vespertina melhorou. Em 6 semanas, a queimação noturna diminuiu de 8 para 4, em uma escala de 1 a 10. Ele não mudou o que comia, mas sim o horário das refeições. Charles Roberts, editor da Turdan, aqui está como implementar isso. Comece atrasando a primeira refeição em 1 hora após acordar. Depois, jante mais cedo, idealmente terminando às 19 horas. Inicialmente, tente um período de alimentação de 12 horas e, se confortável, reduza gradualmente para 10 horas. A maioria dos idosos percebe mais energia constante e menos irritação nervosa em 2 a 3 semanas. Agora, o 4º ponto surpreendeu muitos dos meus pacientes quando expliquei.
Quarto ponto. Medicamentos bloqueadores de ácido que reduzem a vitamina B12. Pesquisadores da Johns Hopkins publicaram descobertas em 2022 que devem preocupar qualquer pessoa que tome medicamentos para azia a longo prazo. Eles acompanharam 4.000 idosos que usavam inibidores da bomba de prótons por 3 anos. 52% dos participantes apresentaram níveis visivelmente baixos de vitamina B12. E aqui está o que importa para os nervos. A vitamina B12 é essencial para a manutenção da mielina, a camada protetora ao redor das fibras nervosas. Sem níveis adequados de B12, os nervos ficam expostos e disparam impulsos nervosos de forma incorreta. Os sinais ficam embaralhados. Você sente formigamento, dormência e até sensações de choque elétrico? O mecanismo é simples. O ácido estomacal é necessário para a absorção da vitamina B12 dos alimentos. Os bloqueadores de ácido reduzem a acidez estomacal, às vezes em 90% ou mais. Ao longo de meses e anos, os estoques de B12 se esgotam. E como a diminuição é gradual, a maioria das pessoas e seus médicos nunca fazem a conexão. Lembro-me de Susan, com pouco mais de 70 anos, com os pés dormentes há anos. 3 médicos atribuíram a culpa ao envelhecimento. Quando testamos seus níveis de B12, descobrimos que ela tinha uma deficiência grave, não causada pela dieta. Ela consumia muita carne e ovos. A causa era o medicamento para a azia que ela tomava fielmente há 8 anos. Suplementamos sua vitamina B12 usando uma forma sublingual que é absorvida sem a necessidade de ácido estomacal. Em 4 meses, a progressão parou. Ela não recuperou totalmente a sensibilidade, mas o dano parou de avançar. Howard, essa distinção é mais importante do que a maioria das pessoas imagina. Se você toma bloqueadores de ácido, peça ao seu médico para verificar seu nível de vitamina B12 com um exame de sangue. O ideal é que os níveis estejam acima de 500 picogramas por mililitro para a proteção dos nervos, e não apenas acima do limite inferior da faixa normal. Considere suplementos sublinguais de vitamina B12, que evitam a acidez estomacal. E, se possível, converse com seu médico sobre a necessidade do bloqueador de ácido ou se existem alternativas. Agora, o terceiro ponto é onde as coisas ficam desconfortáveis para muitas pessoas. Terceiro ponto: suco de frutas e smoothies. Eu sei o que você está pensando. Suco é natural. Smoothies são saudáveis. É exatamente isso que torna isso perigoso. A Clínica Mayo publicou um estudo em 2013 que comparou frutas inteiras com suco de frutas em 2.000 adultos com mais de 60 anos. Aqueles que bebiam 240 ml de suco diariamente apresentaram taxas 43% maiores de marcadores de danos nos nervos em comparação com aqueles que comiam a mesma fruta inteira. O motivo é a fibra. Quando você come uma laranja, as fibras retardam a absorção do açúcar. Seu nível de açúcar no sangue sobe gradualmente. Os nervos têm tempo para se adaptar. Quando você bebe suco de laranja, não há fibras. O açúcar inunda sua corrente sanguínea em minutos. É como a diferença entre uma onda suave e um tsunami atingindo o tecido nervoso. O açúcar líquido cria picos acentuados de açúcar no sangue. Esses picos fazem com que as moléculas de açúcar se liguem diretamente às fibras nervosas e aos minúsculos vasos sanguíneos que as irrigam. Esse processo é chamado de glicação e é um dos principais mecanismos de destruição dos nervos. Eis a verdade incômoda. Muitos idosos bebem suco porque médicos ou familiares disseram que é uma nutrição fácil. Na realidade, é uma das maneiras mais rápidas de acelerar os danos aos nervos. Em sua paróquia, Vel, a solução é simples, mas requer mudança de hábito. Elimine completamente o açúcar líquido. Nada de suco, nada de bebidas adoçadas, nada de smoothies de frutas. Se quiser frutas, coma-as inteiras em pequenas porções. E aqui está a parte crucial. Sempre após uma refeição, nunca com o estômago vazio. Frutas consumidas após proteínas e gorduras são absorvidas muito mais lentamente e causam irritação nervosa mínima. O que nos leva ao segundo ponto. E este afeta quase todos os idosos com quem já trabalhei. Segundo ponto:
Consumir carboidratos sozinhos. Pão puro, biscoitos como lanche, cereal no café da manhã, arroz sem proteína. Esses hábitos parecem inofensivos, mas estão silenciosamente danificando os nervos todos os dias. A Associação Americana de Diabetes atualizou suas diretrizes em 2023, com base em pesquisas convincentes. Carboidratos consumidos sozinhos elevam o açúcar no sangue de 2 a 3 vezes mais do que os mesmos carboidratos consumidos com proteína ou gordura, para nervos já sob estresse. Essa é a diferença entre uma irritação controlável e um dano ativo. Aqui está a minha regra mais importante para a proteção dos nervos. Nunca coma carboidratos sozinhos. Combine pão com ovos ou queijo. Coma biscoitos com hummus ou manteiga de amendoim. Adicione proteína à sua aveia. Essa simples mudança pode reduzir os picos de açúcar no sangue em 40 a 6%, de acordo com uma pesquisa publicada no Diabetes Care Journal. O mecanismo é simples. Proteínas e gorduras retardam o esvaziamento gástrico. O alimento permanece no estômago por mais tempo. O açúcar é liberado gradualmente, em vez de inundar o organismo. Os nervos ganham estabilidade, em vez de sofrerem queimaduras químicas. Frank, 68 anos, engenheiro aposentado, me procurou com queimação nos pés e dores lancinantes nas pernas. Sua dieta parecia razoável, mas o café da manhã era torrada com geleia. O almoço era um sanduíche. O lanche da tarde, pretzels. Cada refeição era composta principalmente de carboidratos consumidos sozinhos. Reestruturamos tudo. Ovos e abacate no café da manhã. Seu sanduíche agora incluía queijo e vegetais adicionais. O lanche da tarde passou a ser fatias de maçã com manteiga de amêndoa. Seu exame inicial de condução nervosa mostrou danos moderados. Após 16 semanas de mudanças consistentes na alimentação, o acompanhamento não mostrou mais piora. Sua dor caiu de 7 para 3 em uma escala de 10. Ele agora dorme a noite toda. Sua esposa diz que ele caminha com mais firmeza do que há anos. Aqui está o protocolo de implementação. Todas as refeições e lanches devem incluir proteína ou gordura saudável, além de qualquer carboidrato. Sem exceções. Comece pelo café da manhã. É aí que a maioria das pessoas comete os maiores erros. Depois, trabalhe no almoço e nos lanches. Isso leva cerca de 2 semanas para se tornar automático. Agora, número 1. E este é o que muda tudo. Número 1. Pré-diabetes. O veneno silencioso para os nervos que a maioria das pessoas nem sabe que tem. O Centro de Neuropatia da Universidade de Michigan foi notícia em 2023 com uma pesquisa que deveria ter sido manchete. Eles descobriram que 50% das pessoas com pré-diabetes já apresentam danos mensuráveis nos nervos, não depois de desenvolverem diabetes propriamente dita. Antes. Deixe-me repetir. Metade dos pré-diabéticos tem danos nos nervos, e a maioria deles nem sequer sabe que tem pré-diabetes. Estima-se que 88 milhões de americanos tenham pré-diabetes. Mais de 80% não sabem disso. São mais de 70 milhões de pessoas com níveis elevados de açúcar no sangue, danificando silenciosamente seus nervos, enquanto presumem que está tudo bem. Eis o que torna isso tão devastador. Os testes de glicemia em jejum muitas vezes não detectam a pré-diabetes. Seu nível de glicose em jejum pode parecer normal, enquanto os picos após as refeições estão destruindo os nervos. Pesquisadores da Clínica Mayo descobriram que 40% dos idosos com glicemia de jejum normal apresentavam picos glicêmicos prejudiciais após as refeições, que os testes padrão nunca detectavam. O mecanismo oculto funciona assim. Após comer, o nível de açúcar no sangue aumenta. Em um metabolismo saudável, atinge o pico em cerca de 1 hora e retorna aos níveis basais em até 2 horas. Na pré-diabetes, o açúcar permanece elevado por mais tempo, às vezes de 4 a 6 horas. Essa exposição prolongada é o que danifica os nervos. E como os testes de glicemia em jejum medem o ponto mais baixo e não os picos, o dano passa despercebido. Quero contar a história de Margaret.
Com pouco mais de 70 anos, ela veio até mim usando uma bengala. Estava instável, com medo de cair e com os pés ardendo, o que a impedia de dormir. Sua glicemia em jejum era de 90,2, tecnicamente normal. Mas quando medíamos sua glicemia 2 horas após as refeições, ela subia para 180, às vezes mais. Isso é nível de diabetes. Apesar dos números normais em jejum, nos concentramos inteiramente em achatar esses picos. Eliminamos o suco, combinamos todos os carboidratos com proteínas e adicionamos uma caminhada de 10 minutos após o jantar. Em 12 semanas, seus níveis de glicose após as refeições raramente ultrapassaram 140. Seu equilíbrio melhorou o suficiente para que ela parasse de usar bengala para curtas distâncias. Sua queimação noturna diminuiu de constante para ocasional. Ela não reverteu os danos nos nervos, mas impediu sua progressão. E essa distinção preservou sua independência. Peça ao seu médico um exame de hemoglobina glicada, A1C, que mede a média de açúcar no sangue ao longo de 3 meses. Qualquer valor acima de 5,7 indica pré-diabetes. Considere usar um monitor de glicose por 2 semanas para observar seus picos reais de glicose após as refeições. Após as refeições, seu nível de açúcar no sangue deve permanecer abaixo de 140 após 1 hora e retornar a menos de 120 após 2 horas. Qualquer valor acima disso indica que você está experimentando o tipo de pico que danifica os nervos. Agora, deixe-me resumir tudo isso. A ciência é clara. Essas 5 fontes ocultas de neurotoxicidade estão destruindo a qualidade de vida dos idosos. E a maior parte disso é evitável. Não estamos falando de teorias. Estamos falando de pesquisas revisadas por pares de instituições, como Mayo Clinic, Johns Hopkins e Stanford. Aqui está seu plano de ação. Comece simples. Comece simples. Na primeira semana, elimine completamente o açúcar líquido. Essa simples mudança reduz a irritação dos nervos mais rápido do que qualquer outra coisa. Na segunda semana, combine todos os carboidratos com proteína ou gordura, sem exceções. Na terceira semana, reduza seu período de alimentação para 12 horas e, se sentir confortável, para 10 horas. Na quarta semana, faça exames de vitamina B12 e hemoglobina glicada, A1C. Saiba seus números. Caminhe por 10 minutos após a sua maior refeição. Mesmo esse pequeno movimento ajuda a eliminar o açúcar do sangue e a proteger os nervos. Seus nervos não precisam se deteriorar com a idade. Isso é um mito. Com esse conhecimento, seus 60, 70 e 80 anos podem ser décadas de estabilidade, não de declínio. Você não está apenas prevenindo a dor, está preservando sua independência. Aqui está o meu desafio para você. Escolha uma coisa deste vídeo, apenas uma. Experimente por 14 dias. Depois, volte e me conte o que mudou. Se esta informação abriu seus olhos, inscreva-se para receber mais estratégias baseadas em evidências todas as semanas. Deixe um comentário me dizendo qual dessas 5 dicas mais te surpreendeu. Eu li todas as suas perguntas e elas frequentemente influenciam os vídeos futuros. Cuide-se. Você merece. Nos vemos no próximo vídeo. E o próximo também.